E aí, pessoal, eu sou o Vinícius Dias e vamos conversar um pouquinho sobre o que a gente chama de C++ moderno. Será que C++ é só um C com classes? Então, muito provavelmente, caso você tenha feito faculdade, principalmente, você já estudou um pouquinho sobre C++. É uma das linguagens mais famosas do mercado e muita gente olha para ela com um rabo de olho, não olha para essa linguagem com muito gosto, vamos dizer assim. Então eu estou aqui para te mostrar o que foi o C++ e como o C++ mudou nesse meio tempo. Então eu não vou mostrar muito código para não te assustar, porque código você vê bastante nos treinamentos. Aqui eu só vou citar algumas das coisas que vieram com a evolução do C++, beleza? Então vamos lá. Para começar, sobre essa pergunta aqui de C++ é só C com classes, e foi basicamente assim que eu aprendi na faculdade. Eu fiz faculdade não tem muito tempo, tem cerca de 5 anos que eu comecei, que eu entrei na faculdade, hoje eu sou formado, mas lá na faculdade o que eu aprendi olha só, você aprendeu C, assim funciona, uma linguagem de alto nível, mas que tem acesso a mais um baixo nível, e C++ é C com orientação a objetos, com algumas classes, só isso. E realmente foi assim que começou. Então vamos entender a história, pelo menos um pouquinho, super resumido, a história do C++ para a gente entender essa confusão. E a partir daí a gente vê o que mudou e como isso evoluiu. Então vamos lá. Lá na década de 80, esse cara que eu não sei pronunciar o nome, ele queria criar uma versão distribuída com envio de mensagens e esse tipo de coisa, múltiplos processos, do kernel Unix. E Unix foi criado em C, ele é escrito em C. Então, esse criador, esse cara que eu não sei falar o nome, ele queria distribuir esse kernel, queria fazer uma nova versão, vamos chamar assim, só que diversas linguagens possuíam o que ele precisava para implementar isso de forma mais organizada, para implementar o código de forma mais bem arquitetada, vamos dizer assim, só que nenhuma das linguagens tinha tudo. C possuía muito do que ele queria na questão de performance, porque era multiplataforma, você conseguia compilar aquilo para várias plataformas, era muito rápido, porque o código gerado pelos compiladores era ótimo, então C tinha grande parte do que ele precisava, só que outras linguagens como Simula 67, BCTL, se eu não me engano, algumas linguagens mais de alto nível, possuíam features que ajudariam muito na escrita do código, só que essas linguagens eram bem mais lentas do que C. Então o que ele fez? Ele pegou vários conceitos dessas linguagens de mais alto nível, que ajudariam a escrever o código, e fez um superset da linguagem C. Então se você já conhece TypeScript, por exemplo, que é um superset mais da moda, você sabe como isso funciona. Mas caso você não conheça, funcionava mais ou menos assim. Você escrevia um código em C++ e um programinha traduzia esse código para código em C. E depois esse código em C era compilado para código de máquina, realmente para um arquivo binário. Então assim nasceu o C++. Só que em 1983, o que era chamado de C with classes se tornou o que a gente conhece hoje como C++. Ou seja, se tornou uma nova linguagem e não mais um superset de C. Então hoje C++ não é mais, quer dizer, não só hoje, né? Desde 83, ou seja, antes mesmo de eu ser nascido, C++ não era mais somente um C que possui orientação a objetos, que possui classes. C++ se tornou uma linguagem própria, com compiladores próprios. Os compiladores de C não são mais os mesmos dos compiladores de C++. Então, com isso permitiu que a linguagem evoluísse muito, que implementasse coisas que talvez não seriam possíveis ou muito difíceis em C. Então, vamos acompanhar um pouquinho dessa história, porque a gente sabe que não é assim até hoje. A gente já viu que o C não é mais somente um C com classes, somente o C com orientação a objetos, já que agora a gente tem compiladores próprios, a gente tem especificações de como o C++ é implementado. Então vamos entender um pouquinho. E existem o que a gente chama de versões do C++. E por que essas versões, entre aspas? Se você conhece Java, você sabe que Java tem as versões, as mais famosas, 5, 8, 12. PHP tem versões, 4, 5, 7, 8. Só que C++ não possui realmente versões, porque C++ não é um programa. Por exemplo, o Java tem a JVM, a Virtual Machine. O PHP tem a Zend Engine, que é também uma espécie de Virtual Machine. Então tem as versões desses interpretadores.
Já o C++, ele não possui um compilador, um software que possui essa versão. O que o C++ possui são padrões ANSI, padrões que realmente são bem definidos a partir de um comitê. E esses padrões são atualizados. Então, existem atualizações constantes nesses padrões, e aí lançam o que é conhecido como o padrão lançado no ano de 98 é o C++ 98. O padrão que foi atualizado no ano de 2003 é conhecido como C++ 03. Então, essas versões são nomes populares para os padrões ANSI que são publicados, que são conversados através de um comitê. E a partir desse padrão, cada compilador vai gerar sua implementação. Então, por exemplo, o G++ gera um código binário e já o CLang gera outro código binário. O MSVC, o compilador da Microsoft, gera um outro código binário. Então, cada compilador vai ter a sua implementação dos padrões do C++. Mas então, para a gente não entrar em detalhes de compilador, vamos falar de todos esses padrões e algumas pouquinhas das novidades que eles trouxeram, porque é humanamente impossível conhecer todas e citar todas aqui numa apresentação. Então vamos falar um pouquinho de algumas. Lá em meados de 98 surgiu o primeiro padrão ANSI-C, onde a gente realmente tinha um comitê de organização para discutir e definir os padrões. Então o C++ se tornou algo muito mais formal do que era até 98. Era uma linguagem já amplamente utilizada, era uma linguagem válida, mas a partir de 98 a gente tem a primeira especificação ANSI-C. Então o C++ 98 trouxe diversas funcionalidades a mais de orientação a objetos, como tipos de retorno covariantes, que é basicamente você poder retornar um tipo diferente, mas que atende os critérios, operações de cast, que também está muito ligado com isso de relações entre tipos, e muitas coisas nessa pegada. Novas palavras reservadas como mutable e bool, de booleano, surgiram, então a gente conseguiu evoluir facilidades na linguagem. Surgiram as template instantiations, então basicamente permitiu que a gente utilize o que a gente conhece como template hoje. IOStream surgiu também para trazer uma nova forma da gente lidar com fluxos de entrada e saída, sejam pelo terminal, que a gente mais usa e principalmente que a gente aprende na faculdade, mas também para lidar com arquivos. Iterators, para a gente conseguir lidar com intervalos de dados, algo como a gente chama mesmo de iteradores, coisas que a gente pode percorrer, então surgiu nessa versão. E basicamente, pelo menos a minha experiência, é que isso é o que a gente aprende na faculdade. Foi até isso aí, e na verdade nem isso tudo, porque eu não aprendi iterators, eu não aprendi template, mas na faculdade a gente conhece esse C++. Só que muita coisa veio depois. E eu só vou citar algumas pouquíssimas. O C++ 03, que foi em 2003, ele veio com algumas correções na especificação, ele traz Value Initialization, então ele permite que a gente crie objetos direto a partir de um valor e não crie uma variável, essa variável vai poder ser utilizada. Então o C++ 03 já trouxe algumas novidadezinhas, mas foi algo bem tímido. Foi principalmente para corrigir a especificação, tornar padrão coisas que eram implementadas bastante pela comunidade, então não foi algo tão grandioso. Já o C++ 11 foi um padrão muito grande. Então só coloquei algumas das principais coisas aqui. A expansão da Standard Template Library, o C++, a especificação do C++, fornece a especificação de alguns templates. E no C++ 11, diversos templates surgiram, como array, vector, map e várias coisas que a gente utiliza muito no dia a dia, principalmente para representar estruturas de dados. Mas não só isso. String, por exemplo, faz parte da STL. Então, várias coisas surgiram no C++ 11. A gente implementava na unha antes disso, a gente nem imaginava que isso pudesse ser fornecido direto pelo compilador. Algumas outras palavras reservadas, como auto para simplificar tipos muito complexos, final para não permitir herança, override para a gente sobrescrever e garantir uma verificação do compilador na sobrescrita de métodos virtuais, enfim, bastante coisa. E acho que um dos principais foram as R-Value References. Isso permitiu o que a gente conhece como Move Semantics, ou seja, você evitar cópia de dados entre passagens de parâmetro e esse tipo de coisa. Isso ajudou bastante em otimização de código para a gente não só otimizar ciclos de CPU, mas também o uso de memória. Isso foi crucial. Range-Based For Loops, ou seja, um for que permite percorrer intervalos, ou que a gente conhece como iterators. Então agora é uma espécie de for each. É muito mais fácil, você não precisa iniciar contador, esse tipo de coisa. Tivemos lambdas, que são funções anônimas. O C++,
ele é multiparadigma desde sua criação, desde quando ele deixou de ser C with classes. Então, a partir do momento que ele não era mais C com classes e era C++, ele já era multiparadigma, ele permitia detalhes de programação, obviamente procedural, que vem do C, orientado a objetos, que vem do próprio C with classes, e até funcional. E no C++11 isso ficou muito mais evidente com lambdas e com vários outros tipos de detalhes mais funcionais. Mas isso ainda evoluiu mais. Mas continuando, C++14, a exemplo do C++03, foi um momento de correção, tornar padrão várias coisas que eram utilizadas pela comunidade, e as principais novas funcionalidades foram os Variable Templates, ou seja, templates que poderiam receber um número variável de argumentos, e a função Make Unique para garantir que os Smart Pointers, que existem desde a década de 90, mas pouca gente estuda isso na faculdade, eu pelo menos nem sabia que isso existia, mas enfim, isso torna os Smart Pointers um pouco mais claros. A gente define melhor suas responsabilidades e para que eles servem. Então isso ajudou bastante a difundir Smart Pointers. E a partir daqui a gente já entra em algo bastante novo. O C++17 foi realmente implementado finalmente em 2017, mas diversos compiladores vêm aderindo a esse padrão até hoje de forma lenta, vamos dizer assim, de forma conservadora. Mas os principais compiladores, como o MSVC, o C-Lang, o G++, já fornecem, obviamente, há bastante tempo esse padrão. Então aqui a gente tem Structured Bindings, que permite que a gente inicialize mais de uma variável por vez a partir de estruturas de dados. Por exemplo, se eu tenho um par, eu consigo atribuir a duas variáveis de uma vez só. Nós tivemos vários novos tipos, principalmente falando de programação funcional. Então, Optional, Variant, Any, que a galera da programação funcional conhece como mônadas, talvez. Então isso surgiu no C++17, veio para ajudar bastante. Mais detalhes para ajudar o compilador a resolver expressões. Então a gente consegue ter um if que é resolvido na hora de compilação, e o código gerado não possui esse if, então aumenta também na performance. Diversas remoções de funções que já estavam depreciadas antigamente, que já não deveriam ser mais utilizadas. Então por isso o C++17 foi um padrão bastante significativo. Ele removeu coisas antigas, trouxe muita coisa nova. E falando de coisa nova, fresquinho, saindo do forno, existe o C++20, que também é uma especificação gigante. Saiu logo no final de 2019, se eu não me engano, para entrar no ano de 2020. Os compiladores estão aderindo a esse padrão, nem todos aceitam ainda, mas é muito interessante e isso promete revolucionar a forma como a gente escreve C++. Corrotinas eram coisas que a gente precisava implementar de forma muito rudimentar, C++20 agora traz de forma simplificada para a gente. Módulos permitem que a gente não precise mais de precompiled headers e realmente muda como a gente vê os header files. Concepts e constraints que permitem que a gente limite o que o template pode fazer, o que pode estender. Enfim, muita coisa nova que realmente promete mudar como a gente escreve C++. Então, só com esses nomezinhos que eu soltei aqui avulso, a gente vê que C++ não é mais somente um C com classes. Não é uma linguagem C com algumas coisinhas a mais. É outra linguagem completamente diferente, que tem seu próprio padrão, que os compiladores devem seguir esse padrão, mas que tem implementações próprias, que geram códigos diferentes, só que a gente não perdeu o principal, que é a enorme performance. Por ter o código realmente sendo compilado em linguagem de máquina, em um arquivo binário, a gente ainda tem toda a performance da ideia original com muitos novos recursos até hoje, e como a gente pode ver, isso continua sendo evoluído. Aqui eu falei dos principais padrões, mas existem atualizações constantes. Não quer dizer que de 2003 até 2011 não existiu nenhuma atualização no padrão, mas esses são os maiores padrões, os padrões mais significativos que receberam esses nomes carinhosos pelo ano de lançamento. Então, com isso, a gente já consegue perceber que o C++ evoluiu muito, continua evoluindo e não vai parar de evoluir, ele cresce demais e é uma linguagem muito poderosa. A gente já tem vídeo falando sobre os motivos para você aprender C++, e aqui a gente entendeu um pouco da evolução do C++ e o que a gente chama hoje de C++ moderno. Conheça os cursos de programação da Alura. Tem Java, Python, C#, PHP, .NET, Clojure e mais. Além dos cursos de computação com boas práticas e exercícios para fazer da sua paixão a sua profissão. Vem estudar com a gente!